Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Mateus. Obrigado, amado. Mateus 24. Mateus 24, verso 32. Amém? A palavra do Senhor diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que isso tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Pai, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua santidade. Pai, seja o teu Espírito Santo sobre nós. Pai, que somente o teu Espírito Santo venha aqui conduzir, ministrar, direcionar. Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo ministrando em nossos corações. Pai, que o abrir da minha boca seja para glorificar o teu nome. Pai, que os nossos corações, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa assistindo ao vivo, aqueles que estarão assistindo a essa ministração, Pai, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa ministrar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez e nós estamos alegres. Queridos, eu gosto dessa parábola, eu gosto desse texto e me faz lembrar da racionalidade, da cultura do caipira, daqueles que nós chamamos de homem matuto da roça, como que eles conhecem do tempo, da chuva, da natureza, quantas coisas, conhecimentos da vida eles tiram pela própria natureza. O discernimento deles é aguçado, é amplo. O povo da roça sabe a época de plantar, a lua, a época da chuva, e ele vai avaliando várias coisas para que ele tenha o melhor êxito na agricultura, em todas as coisas. Isso é algo que me impressiona, é algo que nos faz pensar, e aqui Jesus fala uma coisa que é muito rica. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. A natureza, ela revela o tempo das coisas. Aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Eu estou falando ligado à agricultura. Se eu quero plantar milho, eu preciso saber a época em que a chuva virá. Se eu plantar o milho fora da época, não vai dar milho. Estávamos conversando, eu e o papai e a Renata, e ele colocou remédio numas plantinhas dele lá, colocou não muito, mas ele não diluiu em água, basicamente ele colocou o produto direto, basicamente exterminou a planta ao invés de produzir.
Ou seja, o remédio era para ser bom, mas da forma errada. Ele não trouxe êxito, não trouxe aquilo que ele esperava. A natureza, ela mostra muita coisa, e Jesus está falando, aprendam, gente. Gente, aprendam a olhar para as coisas. Nós precisamos aprender a olhar para as coisas e discernir. E discernir. Queridos, nós precisamos saber ir eliminando coisas. Nós tivemos um problema aqui no som. Que luta. Desde o início eu cismei com o cabo do violão. Não foi o cabo do violão. Depois a Renata e a Kelly cismou com o cabo do microfone. Eu falei, não é. Aí sobrou para o Newton. Newton, é com você. E aí ele desligou o sistema de som, a gente vai eliminando etapas. E depois de desligado, não era mais o Newton, mas o problema continuava. E aí eu fui lá para a mesa de som, e eu observava a mesa. Senhor, revela o oculto, revela o profundo, porque nós precisamos orar, gente. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, tem um canal que não tem ninguém usando, que ele está enviando sinal para cá, para a mesa. E era o canal do baixo. Depois que você desligou, ele ainda continuou mandando sinal, porque provavelmente o Direct Box entrou em curto alguma coisa. Nós vamos ter que testar ele depois. Então, ou seja, as coisas dão sinais. A luz lá, ou seja, o Newton não estava usando mais o sistema de som, mas o fio que era para ele usar, estava mandando sinal lá. As coisas se revelam. Precisa ser observada. E depois acabamos, estancamos o problema. Porque quando você traz entendimento, quando você discerne as coisas, você vai encontrar êxito, você vai conseguir chegar onde você espera. Mas voltando, é lindo ver o povo da roça com a sua sabedoria sobre a terra. Os filhos de Deus precisam conhecer mais e discernir mais as coisas espirituais. Tal como o homem do campo, que nós mineiros gostamos de chamar de caipira, né? Que não é um adjetivo pejorativo, né? Mas é um homem da roça. Tal como essa pessoa discerne as coisas daquilo que ela está envolvida, nós, homens, mulheres, servos de Deus, devemos discernir as coisas espirituais. O mundo espiritual é para nós, ao qual estamos plantando vidas, pescando homens, isso é para nós. E a gente precisa pensar isso. Vamos comigo em Romanos 1. Dá vontade de ler esse Romanos 1 aí, bastante coisa, mas eu quero ler só o versículo 20. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que o Senhor criou, a natureza, eu e você revelamos o Senhor. E se nós não revelamos, nós seremos trazidos por indesculpáveis. É algo para nós pensarmos. Nós precisamos, né? É eu e você que conhecemos dos atributos invisíveis de Deus, porque eles são discernidos.
são manifestos pelas coisas. A natureza revela o Senhor, queridos. E a gente precisa conhecer mais. Ah, pastor, eu estou na igreja, já não sei quantos anos, mas eu não sei nada ainda. Como? Como? Não faz sentido. A gente precisa pensar um pouco. Vamos em Mateus 7, versículo 13. Mateus 7,13, é preciso entender que ele é parte do Sermão do Monte. Jesus estava ali ministrando o Sermão do Monte, então ele está caminhando para encerrar o sermão. E ele vai falar, olha, verso 13, entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Ou seja, observem, percebam os caminhos contrários, os caminhos difíceis, porque não é a porta larga. Queridos, o título dessa mensagem de hoje é discernimento. Querido, quando o mundo caminha para lá, para a direita, para onde o cristão vai? Para a esquerda. Se o mundo caminha para a esquerda, para onde nós vamos? É sempre o contrário. É fácil, as coisas estão reveladas, as coisas estão postas. Nós não temos dúvida. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para perdição. Caminho fácil nunca foi de Deus, gente. Ah, pastor, eu vou para o culto de oração, mas as coisas não acontecem. Queridos, não é caminho largo. Não é uma vida de controle remoto. Uma vida com Deus é uma vida de intimidade, de processo, de busca, de crescimento, de enchimento, de tempo de Deus, de vontade dEle, de direção dEle, e as coisas vão acontecendo. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontram. Gente, está revelado para nós, como que nós vamos ter dificuldade de encontrar isso? Olha, que Jesus está dizendo, olha, eu vou revelar uma coisa aqui para vocês muito forte. Percebam bem, o caminho de Deus, ele é uma porta estreita, o caminho do mundo é uma porta larga. Mas sabendo que ela é uma porta estreita, já que vocês conhecem qual é a porta que vocês devem acessar, deixa eu avisar para vocês, muitas pessoas, muitos, não vão encontrar a porta estreita. Verso 15, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por que que muitos vão ter dificuldade de entrar, de acessar essa porta estreita? Porque tem lobos vorazes, tem falsos pastores, tem um monte de gente que ensina um caminho mais fácil. Deixa eu te falar, se a gente botar aqui um caminho de sal e você passar aqui no sal, irmão, vai mais fácil. Mexe com aquilo que eu vejo, mexe com o meu ego. Ah, se eu realmente der a minha maior nota, a minha melhor nota, então agora eu tenho o direito de acessar coisas que eu não estava acessando. E não é nada disso. Deus trabalha com fidelidade. Então, nós precisamos entender que, queridos, Jesus está falando, gente, deixa eu falar para vocês, a porta é estreita, mas tem falsos pastores, porque pastores e profetas se misturam, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas.
Queridos, hoje, nos dias de hoje, o desafio do ministério pastoral é ganhar o coração da ovelha, porque a ovelha ouve a voz e segue. Eu sei que estamos falando de Jesus, mas se nós, no mundo físico, não entender aquilo que o pastor, aquilo que o grande pastor trouxe a nós para direcionar, se a ovelha não conseguir ouvir um comando, ela se perde. E aí nós temos hoje muitos ruídos, e vocês viram como que o ruído atrapalha adorar a Deus. A gente não consegue entregar o nosso culto com ruído. E aí nós temos uma dificuldade, porque hoje nós acessamos muita coisa na rede social. Nós não precisamos preocupar muito em entender sobre doutrina do homem, ensinamentos do homem. Mas hoje pluralizou o evangelho. Hoje, ovelhas batistas levam uma enxurrada de ministrações da presbiteriana. Ovelhas da presbiteriana levam uma enxurrada de conhecimentos batistas. E assim, assembleano e tantas coisas se misturam, porque antigamente, olha, eu não quero que ovelha, antigamente era muito difícil, ai de uma ovelha que fosse em outra igreja sem autorização do pastor, então ela só ouvia o seu pastor. Isso é errado, isso não é legal, não é bom, por isso que o equilíbrio é importante, mas hoje a ovelha escuta de tudo, ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela não sabe lidar com tudo. E aí você tem uma pluralidade, você tem um mix de informação sobre volta de Jesus, como é que vai acontecer, aí você já tem linhas teológicas diferentes, visão diferente de ministérios de igreja, e a ovelha recebe tudo isso, e ela fica empaturrada. Ela recebe tanta informação que ela não sabe lidar com aquilo. Então a gente precisa de alguns cuidados. A ovelha, ela é ovelha, o pastor é quem guia e leva para a ovelha comer, porque a ovelha ela não é boa de faro. A ovelha não enxerga bem. Então, quando o pastor conduz a ovelha, o pastor vai à frente para ver se tem alguma erva daninha, algo que ela não deve comer. E hoje, pastor, não dá conta de fazer isso mais. Hoje, quando me fazem uma pergunta, pastor, isso é assim mesmo? Primeira pergunta que eu faço, onde que você ouviu isso? Ah, foi na internet, foi um vídeo que eu vi. Quem falou isso? Ah, foi Caio Fábio. Deleta, lixo. Simples, não precisa nem responder. Ah, foi um fulano, querido, é lixo, deleta. Você está comendo lixo. Então é preciso, nós precisamos de discernimento, E Jesus estava falando que a natureza, ela revela os dias futuros. Mas eu queria te falar alguma coisa. Alguém aqui é agricultor? Você planta alguma coisa, Nilton? Eu também não, irmãos. Eu não mexo, não é minha área. Mas a gente precisa pensar um pouco. O que Jesus estava falando é, as coisas que o agricultor está perto dele, mostra para ele o caminho. Mostra como ele deve fazer. E isso é uma mesma verdade para nós. As coisas que estão para nós, nos aponta o Senhor. Precisa fazer, como eu mesmo comentei, a igreja de antes, ela tinha sucessos e insucessos, coisa boa e coisa ruim. A gente precisa saber olhar para trás, saber o que era bom, para trazer entendimento, para que eu consiga hoje refletir e apontar o caminho para nós, a qual devemos seguir. Discernimento, ele é importante. E Jesus, quando ele fala
desse discernimento, né, ele vai trazer depois para nós porta estreita, falsos profetas, falsos ensinamentos. Verso 16: pelos seus frutos vocês conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês conhecerão. Queridos, o que o Espírito Santo me trouxe de forma que a gente traga a ministração dessa palavra aqui? Pastor, eu quero saber, Jesus vai voltar ou não agora? Está tendo uma guerra lá em Israel, e agora ou não é? E aí? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 5 anos? Quanto tempo falta? Será que falta uma geração, 20 anos? Será que vai passar 40 anos, 2 gerações? Quanto tempo falta? Queridos, como que nós vamos discernir algo maior se a gente não discerne as coisas que estão debaixo do nosso nariz? A gente precisa pensar, eu anseio discernir algo sobrenatural, mas tem coisas que nós não buscamos, não entendemos e não discernimos. Queridos, nós precisamos aumentar a nossa percepção. A igreja hoje vive um miscelâneos de coisas, fazem um monte de coisas que não são bíblicas. Eu estava rindo de um pastor aí falando, e eu lembrei muito disso, ele falando, rapaz, eu fui convidado para pregar num evento de uma denominação, e a minha mensagem era o conteúdo A, e aí ia um outro pastor, que ele não é da mesma denominação, que ele ia pregar uma outra linha, e aí ia outro pastor, que era uma conferência, outro ia falar de outra área, e o outro ia puxar para o outro lado, ou seja, 4 pessoas divergindo, que já diverge por denominação e por assunto. Queridos, a gente fala hoje beabá com a igreja não dá conta de absorver. As pessoas não aguentam hoje a sã doutrina, está no texto, está na Bíblia. Como que você vai ministrar? Aí quando termina o evento, todo mundo fala, nossa, que legal, fulano, ciclano, beltrano. E aí qual foi a conclusão dele após o evento? As pessoas estão buscando os grandes de popularidade. Ah, fulano está vindo aí, vai lá. Beltrano está vindo aí, vai lá. Espera aí. Exemplo, pastor Cláudio Duarte é uma benção, ele vai vir em Betim, vai lá. Ah, o pastor Hernando Dias Lopes vai vir aí, beleza, vou lá. Tranquilo, está tudo bem. Mas a gente não discerne mais. Só peguei os 2 como exemplo e não estou reprovando eles em nada. Mas eu preciso saber qual é a minha linha, aquilo que eu penso, o que eu discerno, quais são os discernimentos que eu tenho da minha fé, da minha caminhada, para eu ouvir aquilo que é falado e falar, isso é legal, isso aqui não é legal. O que o apóstolo Paulo fala? Analisai tudo, mas só retenha o que é bom. Não é o que é bom aos meus ouvidos, que eu gosto de ouvir, não. É aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sagrado, aquilo que é bíblico, aquilo que é espiritual. Então hoje há uma dificuldade grande de discernimento. E você imagina hoje, eu vou aprofundar mais. A igreja começa aqui, o culto está, o louvor, está a palavra, a coisa está fluindo, e aí levanta alguém aqui falando em línguas. E compensa que não, a gente observa, o trem vai caminhando por caminhos esquisitos.
A gente deixa? A gente continua ouvindo? Ou a gente age? Queridos, a porta é estreita. Saber por que ela é estreita, por que ela aperta, é necessário um entendimento. Queridos, os dias da igreja, daqui para frente, muito mais do que antes, passa por uma necessidade gigante de discernimento espiritual. Nós precisamos aprender a discernir mais as coisas. Queridos, igreja, não estou reprovando igreja grande nenhuma, irmãos. Igreja, porque ela tem 1.000 membros, 10.000 membros, 20.000 membros, não significa ser aprovada. Porque uma igreja tem 5, 10 grupos de louvor, não significa ser aprovada. Ah, porque a maioria dos cultos lá o fogo cai. Não significa muita coisa. Não significa muita coisa. Queridos, nós precisamos saber como cristão, está para a igreja saber discernir as coisas espirituais à nossa volta. Queridos, eu cheguei num consultório médico, e o médico foi me examinar. Rapidamente eu falei, esse cara é crente. Esse cara é crente. E rapidamente já entrei, nós já conversamos e já ligou. Porque a gente discerne as coisas. Ele não falou que ela era crente, ele não falou aleluia, ele não falou glória a Deus, ele não falou que canta, ele não falou que vai na igreja, ele falou nada. Porque o Espírito Santo testifica, irmão. A gente precisa aprender a entender as coisas. Os sinais estão sempre revelando e mostrando muita coisa. E a gente precisa perceber. A gente precisa estar mais atentos. Quais são os frutos? E a gente acha que porque a coisa é produtiva, porque os ministérios A, B e C têm alta performance, significa aprovação de Deus. Cuidado. Jesus está dizendo aqui, olha, se a árvore boa dá bom fruto, é porque se dá bom fruto, a árvore é boa. É legal. Mas qual o critério de saber o que é bom ou é ruim? Nós precisamos, a igreja sempre precisou do Espírito Santo para trazer discernimento. Nós sempre vamos precisar do Espírito Santo para discernirmos todas as coisas. Amém, irmãos? Jesus está encerrando o Sermão do Monte e ele fala de uma porta estreita, fala de falsos profetas e fala sobre a entrar no reino dos céus. A gente precisa pensar, vamos lá, verso 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias, qual dias, irmãos? Muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui o texto é claro, é muito bonito, tem muitas igrejas fazendo muita coisa legal. Muitos daqueles dias vão dizer, Senhor, profetizamos em teu nome. Senhor, nós até expulsamos demônios. Nós fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer, verdade, vocês devem ter trabalhado com força, hein? Mas eu não vi nada disso. Eu não conheço vocês. Queridos, a gente precisa pensar isso. E eu trouxe uma palavra aqui naquele dia que eu ministrei, eu desisti, lembra? Lembra aquela mensagem que eu ministrei, eu desisti do meu ministério?
Queridos, o meu ministério não é o ministério de Jesus. E eu fui chamado a fazer o ministério de Jesus. Jesus foi assunto ao céu para que eu e você continuasse o ministério dele. Não é o meu ministério. Não é o nosso ministério. É o ministério dele. É fazer o que ele fazia. Porque ele não está aqui mais para fazer. Porque é nós, cristãos, cheios do Espírito Santo, que vamos revelar o Cristo. Pastor, mas Jesus, ele é onipotente, ele é onipresente? Sim, queridos. Sim. Mas a Bíblia é clara, ele foi assunto ao céu, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Porque se o Espírito Santo vier, é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos do Espírito Santo para discernir todas as coisas. Nós precisamos do Espírito Santo para ser Cristo nessa terra. Nós não somos deuses por ser e fazermos a obra de Cristo. Não é isso que eu disse. Eu falei que precisa em nós aflorar, externar a obra do Cristo. Porque se não for o ministério de Cristo, eu e você vamos passar anos, vamos deixar de fazer muitas coisas que nós queríamos fazer, e vamos chegar diante do Senhor, ele vai falar assim: eu nem conheço vocês. Não, mas nós estávamos lá na igreja todo domingo, cantava, chegava na igreja às 5 horas da tarde, ficava lá até 10, e daí, azar de vocês. Azar de vocês. Queridos, isso aqui é duro, isso aqui é confrontador. Nós precisamos pensar sobre isso. As coisas se revelam, o Senhor mostra, o Senhor nos dá sinais pela natureza, Ele se revela pela sua palavra, Ele se revela nas pessoas. Vamos em Mateus 24? Eu iniciei o culto no verso 32 e 35, agora eu quero 24, 3. Filho, hoje eu estou pregando sobre o Apocalipse. Pois é. Verso 3, Mateus 24, 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram, e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda e o fim dos tempos? Eu paro aqui por enquanto. Jesus está com os discípulos e os discípulos anseiam saber quando é o fim de todas as coisas, quando é, a sua vinda. Querido, nós precisamos ansiar isso. A igreja precisa ansiar a volta do Senhor. Agora, quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Jesus respondeu, verso 4, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Olha de novo os falsos profetas. Gente, cuidado para ninguém enganar vocês, para de ouvir um monte de folclore, para de ouvir um monte de coisa aí, cuidado, cuidado, cuidado. Tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Está vendo que a gente tem que ser cristão, mas a gente não diz que eu sou o Cristo? Queridos, não é assim. Enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem. Quem viu aí uma bandeira de Israel no poste e um corvo tirando a bandeira do poste? Jesus, quantos profetas, é o fim, agora comprovou. Agora, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando.
Irmão, pode ser? Pode ser. Eu ia achar até bom. Mas deixa eu te falar. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Queridos, não é o fim. Não é o fim. Pastor, Israel foi dizimada. Irmão, não é o fim. Ou então eu tenho que arrancar essa página da Bíblia. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Há alguma dúvida aí no texto? Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos. Quem viu terremotos acontecendo no Afeganistão? Já deu 2. Japão também? Ixi, então agora está confirmando. Queridos, tudo isso vai acontecer e já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Quando que começou a ter guerras, rumores de guerra, terremotos? Foi agora? Será que o período das dores já não começou? Porque eles têm tanta linha teológica, tem tanta gente brigando aí, já vai mais de 2000 anos, e até perdendo a salvação de tanto que eles estudam esse trem. Queridos, não vai ser eu que vou perder meu tempo sobre isso. Sabe por quê? Porque nós precisamos discernir mais as coisas. É preciso discernir mais do Senhor, discernir mais do Espírito Santo. Tem muita coisa mais importante que isso. Não estou falando da volta de Jesus. Eu estou falando para saber se essa guerra agora é ou não o fim do mundo. Israel vai ganhar ou Israel vai perder? Está certo ou está errado? Quem tem razão? Irmãos, prega o Evangelho. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha discernimento das coisas espirituais que está acontecendo do seu lado, dentro da sua igreja. Vocês serão entregues para ser maltratados e eles os matarão. Querido, foram 40 bebês, vários deles foram degolados. Vários. Tanta coisa acontecendo, está aqui no texto. Quantas pessoas foram entregues? Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Queridos, a verdade seja dita. Tem pouca gente odiando a gente. Estou odiando Israel. Tem algo errado. Tem pouca gente odiando a gente. Pouca. Estou achando que nós estamos na porta errada, porta larga. O caminho está fácil, irmãos. Irmão, todo dia a gente vem para a igreja. Tem gente aqui. Todo dia a gente está pregando o Evangelho. Se a gente vai na rua ali, toca violão ali, canta e glorifica a Deus. Essa porta está larga demais ainda, irmãos. Nesse tempo, verso 10, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Eu estava vendo aí, o Hamas emitiu uma nota pedindo que todo, como é que fala? Nem sou bom de conhecimento desse povo, que todos os que são deles, do Hamas, que são palestinos, amanhã, dia 13, executem qualquer judeu em qualquer lugar do mundo que ele tiver. Não sei se vocês viram isso. Então mostrou uma senhorinha, hoje num vídeo,
Do jeito que eu vi na internet, eu estou contando para vocês. E do jeito que o pastor escreveu lá, eu vou contar para vocês. Do jeito que me contaram, eu estou contando, irmãos. Lê aqui meu texto que eu estou falando aqui, que eu não estou afirmando isso. Mas a senhorinha passou tipo no McDonald's, fez uma estrela de Davi, pinchou uma senhorinha, bem vestida, pinchou na fachada da loja, escreveu uma palavra que eu não sei, eu não li o texto todo, porque qual é o objetivo? A gente aqui tem judeu, tá? Amanhã vocês podem passar aqui e matar. Então eles estão destacando onde os judeus estão, porque amanhã vai ser uma grande matança. Mas eu estou falando o que eu li na internet. Beleza? Isso está na Bíblia? Não. Não. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Eu sei que hoje eu preciso discernir mais o Espírito Santo. Hoje eu sou grato a Deus, eu sou alegre, porque a graça do Senhor me basta. A alegria do Senhor é a minha força. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará. Qual amor, queridos? Do Hamas? O texto não está falando isso. O texto está falando que nós, igreja, nos últimos tempos, o amor vai esfriar. E já está gelado. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, o evangelho já foi pregado em todo lugar? Sim ou não? Ah, irmão, para mim já. Para mim já, irmão. Para mim já, irmãos. Para mim já. Opinião, tá? Se não está na Bíblia, você não é obrigado nem concordar comigo. Fica tranquilo. Verso 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. Eu vou parar aqui. Queridos, eu não vou lembrar, eu não preparei o texto, mas se você não sabe, você vai ler depois, provavelmente vai estar em 2 Reis, e Crônicas, com certeza. Primeira ou segunda? Deve ser segunda. Você sabia que o povo de Israel já teve que comer os seus filhos para não morrer? Está na Bíblia. As pessoas de Israel foram subjugadas e nação que se levantou contra Israel, sitiou Israel, eles ficaram sem água e sem comida, e para eles não morrerem, eles praticaram o canibalismo. Está no texto, está na Bíblia. Será que hoje está muito pior do que antes? Tá não, irmão, chegou nesse nível ainda não. Não está. Pastor, você está falando que Jesus não volta agora? Não, eu estou falando que você precisa discernir as coisas que acontecem debaixo do seu nariz. Você precisa discernir as coisas que acontecem na sua casa espiritualmente. Você precisa discernir as coisas que acontecem dentro da igreja. Você precisa discernir as coisas que acontecem na sua cidade.
E quando você estiver habilitado nisso, muito mais você vai discernir. Lê para nós aí, varão. Isso não era uma profecia. Jeremias é profecia. Mas é isso mesmo. Irmãos, a gente não tem noção o que é princípio das dores e grande tribulação. Nós estamos no suco ainda, irmão. Tem gente lá com o celular na mão, tirando foto, mostrando, evidenciando as coisas. A coisa vai ficar muito pior, irmão. Muito pior. Perdi onde eu estava. 22. Não tivesses aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmão, você tem dúvida que o dia de hoje foi abreviado? Você levanta, fala bom dia, você sai, vai na rua, no centro e volta, já pode dar boa tarde, filho, já acabou, amanhã já foi. Se você foi de carro ou a pé, do mesmo jeito, já é boa tarde, você já volta para o almoço. Surreal. Verso 23. Então, se alguém disser a você, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, aqui é sério, porque se a gente não começar a discernir, se vocês não discernirem o que sai desse púlpito, se é verdadeiramente bíblico, se é verdadeiramente que exalta e glorifica o Senhor, como é que você vai discernir na rede social? Como é que você vai dar por verdade o que sai daqui, por inverdade o que você está ouvindo na rede social? Queridos, é algo imperativo ao servo de Deus que tenha discernimento espiritual. Porque as coisas vão ficar mais apertadas, a porta vai ficar mais estreita, porque nós ainda estamos no suco. Desperta tu que dormes. É importante, é necessário, é fundamental que a igreja se desperte. Queridos, para que eu vou querer preocupar com uma coisa grande se eu não estou fazendo as pequenas? Não faz sentido. Para que eu vou olhar o preço de um carro importado se eu não conseguir trocar meu carro ainda por um popular? Não faz sentido. Queridos, é muito, mas são vários os textos que Jesus manda eu e você tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta. Irmãos, é impressionante, eu estava refletindo sobre os nossos jovens. Tem uma facilidade de me questionar, porque eu tenho ministrado, ensinado muita coisa a eles. Eles têm uma facilidade de me questionar, mas tudo da rede social eles compram. Tudo que está na rede social eles dão por verdade. É um desafio, irmãos. Irmãos, eu falo 10 vezes a mesma coisa e não ganho o coração dos seus filhos, do meu filho. Eu falo 10 vezes a mesma coisa e tenho dificuldade de alcançar o coração dos nossos filhos. Uma vez, uma coisa que ele escuta na rede social, para ele é verdade. Uma coisa que um professor fala na escola, para ele é verdade. É lamentável. É necessário que os nossos filhos, é necessário que nós conversemos mais, façamos mais diálogos.
É necessário que a gente traga mais entendimento das coisas. E eu não falo isso para reprovar os nossos filhos. Eu estou falando para comentar uma dificuldade dos dias de hoje, porque a igreja é aquela que precisa perceber o que está acontecendo com a igreja. Eu não tenho que preocupar se Jesus vai chegar amanhã, eu tenho que ganhar o coração do nosso filho hoje, porque se Jesus chegar essa madrugada, ganhamos o coração do nosso filho hoje. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale a gente fazer bonito, ter uma igreja cheia, se nós vamos perder os nossos filhos, se a gente bobear? Quantas coisas nós estamos, irmãos, tropeçando dentro das nossas casas, dentro do ministério, dentro da igreja, e a gente patina e não sai do lugar. É muito importante conhecer das coisas maiores lá do alto. Mas a gente precisa repensar o discernimento da igreja com as coisas atuais. Cuidado com os falsos ensinamentos, tem muita porcaria na rede social. Verso 26, portanto, se disserem a você, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Gente, quantas vezes, gente, cuidado, nem assim, nem assim, nem assim, nem assim, cuidado. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres. O que Jesus está dizendo? Gente, aonde estiver o cadáver, está o abutre. Aonde estiver a igreja, a noiva, eu vou estar. Eu vou revelar. Aonde estão as coisas podres, estão as coisas podres. Mas aonde a igreja está, com azeite, a noiva, as 5 noivas, as 5 virgens, que tinha óleo, elas não têm que preocupar, gente. Não tem que preocupar. Verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua claridade. Vai ter um eclipse esses dias, gente. Pode olhar na rede social que vai ter um monte de profeta falando que Jesus vai voltar, porque tem guerra, rumores de guerra, agora vai ter um eclipse. A lua vai perder a sua claridade, está no texto. Cuidado, irmão. Não se confunda. Irmãos, o nosso coração está em paz. Irmãos, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quantas coisas para acontecer. Quantas coisas. Vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. Verso 6. Diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos poderes dessa época, que são reduzidos a nada. Irmãos, a gente fala de coisas poderosas,
de coisas espirituais com quem é maduro, com quem entende. Olha o que Paulo está dizendo. No entanto, irmãos, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não adianta falar de coisas inefáveis com neófito na fé. E tem um monte de gente na rede social que não conhece Deus, só vai à igreja, acha que conhece a Deus, escutando um monte de coisas que assustam. Por isso que tanta gente anseia, tem que pregar de Apocalipse, tem que falar da volta de Jesus. Não tem, mas não é assim não. A gente fala de coisas maiores, com pessoas maduras. Não, porém, com sabedoria deste mundo, nem dos poderes dessa época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta, que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Olha, havia algo que estava oculto, que nós não entendíamos, que chama Evangelho, boas novas. Elas não eram compreendidas, Jesus ainda não tinha vindo, mas isso agora foi revelado, e isso está para nós, e nós precisamos levar. Está sobre nós levar essa mensagem. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, se eu amo o Senhor, se eu estou nele, se eu levo a sua mensagem, irmão, deita e dorme em paz, irmão. Verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Gente, olha aqui, o Espírito Santo é aquele que nos sonda e sonda o próprio Deus. Está no texto ou não? Está no texto ou não? Pois, verso 11, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Querido, quando o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida, você é a habitação do próprio Deus. Seja pelo poder do Espírito Santo de sondar o próprio Deus, de revelar o próprio Deus. Nós não nos tornamos Deus, eu não estou falando isso aqui, irmãos, eu não sou herético. Eu estou falando que há algo muito maior na nossa vida, e a gente não pode ser crente de Araque não, irmãos. Irmão, misericórdia. Ou a gente revela as coisas inefáveis de Deus, ou a gente sabe aonde a gente está indo, a gente sabe em quem nós temos crido, ou a gente vai vender batatinha na rua, irmãos. Para que vir para a igreja? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, lembra do vaso de barro com um tesouro dentro, irmãos? Irmão, nós somos um vaso de barro com um tesouro dentro, e é o Evangelho, é o poder de Deus, é a ação, é o Espírito Santo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Irmãos, nós falamos pelo Espírito.
Espírito com E maiúsculo. Eu não estou aqui pregando essa palavra no meu espírito com E minúsculo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, nós, igreja, precisamos saber falar das coisas espirituais. Nós precisamos saber falar dos oráculos de Deus. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Quem é espiritual avalia tudo. Guerra em Israel, não sou geopolítico, não sou formado em teologia bíblica, mas eu vou julgar estranho, eu não vou sair para qualquer lado, não. Não está acreditando em tudo, não, irmãos. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Por que ela não é julgada? Porque ela é íntegra. Ela é o próprio Cristo andando nessa terra, revelando as coisas inefáveis. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ai, será que Jesus vai voltar? Irmãos, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ah, mas eu vi um vídeo, pastor, vou te mandar aquele vídeo lá. Irmão, fique em paz, irmão. Eu vou sentar com você, vou te contar um monte de coisa que está acontecendo aqui com a igreja. Com famílias, com filhos. Que luta, irmão. Que luta. Para encerrar, irmãos, Efésios 5:8. E eu não li tudo, hein? Não li tudo, está aqui. Efésios 5:8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de discernir o que é agradável ao Senhor. Irmãos, é imperativo que eu e você vivamos como os filhos da luz. Irmão, filho de vagalume tem que ser vagalume, irmãos. Nós não temos luz própria não, mas filho de vagalume é vagalume. Se você é filho da luz, tem que brilhar. E é imperativo, é algo tratando de discernir o que é agradável a quem, irmãos? A quem? Agradável ao Senhor. Não é agradável a mim. Não é agradável à igreja. Irmão, você acha que essa mensagem que eu trouxe aqui hoje dá para pregar ela domingo? Seria bom, né? Mas a gente prega isso a pessoas maduras. Isso é para as pessoas maduras. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Tem muita gente que deveria estar aqui hoje, poderia estar aqui hoje. Tem pessoas como Zé Maria que não pode estar aqui, que sempre é presente. E desde o início, quando nós chegamos aqui, nós já sentimos a falta dele. Não é esse caso. Mas quanto que a gente negligencia sermos luz, estar em comunhão. Irmãos,
esse tempo nosso vai ser tirado. Vai chegar um tempo em que a gente não vai reunir mais como igreja. E eu acho que não está longe. Acho que não está longe. Feche seus olhos. Senhor, nos ensina a discernir todas as coisas. Santo, santo é o teu nome, Pai. Pai, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha sobre nós, revelando aquilo que o Senhor quer revelar. Pai, direcionando aquilo que o Senhor quer direcionar. Pai, nos mostra aquilo que o Senhor quer mostrar. Pai, desperta a tua igreja, Senhor. Pai, desperta os nossos filhos. Pai, desperta homens e mulheres. Pai, desperta a igreja. Pai, desperta a igreja batista. Pai, desperta a igreja batista Moriá. Pai, que a tua noiva seja encontrada, preparada com óleo. Pai, que nós realmente possamos trazer entendimento, discernimento daquilo que o Senhor quer. Pai, que nós possamos ser encontrados fiéis à obra, à vontade do Senhor, para com a nossa igreja, dentro da necessidade de cada parte. Pai, desperta para que verdadeiramente nós possamos entregar ao Senhor os nossos dons, os nossos talentos. Pai, que nós não venhamos enterrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, que nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor com alegria. Pai, que nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. Pai, nós não vamos preocupar com o amanhã, porque o Senhor já está lá. Pai, do nosso passado, o Senhor é quem tem domínio dele. Pai, renova a nossa fé. Pai, renova, Deus, a nossa esperança. Pai, desperta a tua igreja, Senhor. Pai, desperta, Deus, aqueles que dormem. Pai, aviva o teu povo, Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.